Junto com tudo isso, ainda tem a força de um gerente que entende do seu agronegócio. Converse com um dos milhares de gerentes do Sicredi e saiba mais. Sicredi, soluções financeiras para você e para o seu agronegócio. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Na QI Telecom, conectar pessoas não é apenas o que fazemos. É o que nos move há mais de 30 anos em Palotina e região, onde somos líderes em qualidade, sempre levando a melhor experiência aos nossos clientes. Com internet e telefonia móvel de alta velocidade, conectamos cidades, áreas rurais e os mais variados estilos de vida. Porque aqui, sua conexão é prioridade. QI Telecom, conectando você ao nosso mundo. Atenção, motorista! Agora o Posto Cevale oferece cashback na gasolina Shell V-Power e no etanol. Cada litro abastecido com a gasolina Shell V-Power, você ganha 20 centavos de volta. E no etanol são 10 centavos por litro para você que é cadastrado no Cevale Fidelidade. Como funciona? Basta abastecer, informar seu CPF ou CNPJ e pronto. O valor pode cair na sua conta em até um dia. Mas atenção, esta promoção é por tempo limitado e é válida até o dia 20 de junho. Posto Cevale. Abasteça, ganhe e economize. Cevale. Produtor rural, está chegando a hora de contar com os recursos do Plano Safra. E no Sicredi, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Aqui, você encontra crédito para custear e investir e seguros para proteger sua produção e seus bens. Além disso, tem apoio para a gestão financeira da sua produção com um atendimento próximo em todas as etapas. Conte com a gente nesse Plano Safra. Sicredi. É ter com quem contar. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Ter com quem contar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento em poupançapremiadascred.com.br. Muito bem, agora são 8 horas e 51 minutinhos, já tô com ele aqui, né, conforme a gente havia anunciado, já estamos aí ao vivo também nas principais plataformas digitais aqui da Rádio Palotina FM, e você que nos acompanha, Marcelo Morilha Teles, o Jamanta, já tá junto com a gente aqui, pra gente conversar um pouquinho, fazer um bate-papo, né, sobre sua secretaria, sobre seus trabalhos, e nós vamos fazer uma breve avaliação também desses 5, 6 meses de administração aí, Rodrigo Ribeiro e Judite Sântico. Bom dia, meu amigo Jamanta. Bom dia, Alisson. Bom dia aos ouvintes da Palotina FM, né? Uma rádio comunitária, como você bem colocou. Bom dia à tua esposa também que está aqui. Então, assim, a gente só tem a agradecer muito essa oportunidade de expor um pouco quem é o Jamanta. Quem é o Marcelo? Quem é o Marcelo, né? E da onde veio, para onde vai? Palotinense. Você nasceu em Palotina, Marcelo? Nasci em Palotina, nasci aqui em Palotina, na cidade. Morei muito tempo no sítio, até os 11 anos de idade. Morei no sítio, no interior, né? Sou filho de Milton Morilha Teles, Maria Germano Teles, casado com Leonice Friedrich, pai da Jéssica e da Rebeca. Com muito orgulho e carinho que estão com a minha família aí. Como é que você conseguiu esse apelido de Jamanta? Eu, quando esses 11 anos de idade, em 88, eu vim pra cidade, né? Sim. E como hoje tem as escolinhas de futsal, eu joguei futsal também. Opa! E na caminhada de futsal, eu era um cara que, como todo mundo fala, eu sou acelerado, né? No futsal não era diferente. Eu sou
Quem é leão sabe, né? Sou do signo leão, então o leão é agitado mesmo. Mês de junho. Não, agosto. Julho e agosto. Julho e agosto. Então, assim, o leão é pra frente, né? E o professor Oscar Peron, Uruguai, né? Conheço que demais. Aqui veio, a cidade está até hoje em Palotina, Sim. Construiu a sua história e como a gente vem construindo a nossa, né? Então era moleque, então a gente jogava pra cabeça baixa e ia pra frente. Quem tava na frente descia, levava junto. Então o Oscar Peron me deu esse Jamanta e ficou, né? Lá vem a Jamanta, ele falava. E o apelido ficou e eu não gostava, odiava, né? E hoje... E pega, né? Quando você não gosta. Pegou. Né? Quando você não gosta, pega, né? Mas é assim, Alisson, quem é o Marcelo, né? O Marcelo é filho de agricultor. Sim. Pequeno agricultor, não é grande. Sempre trabalhei na lavoura. Estudei na escola em Palotina. Fiz colégio agrícola aqui em Palotina. Fiz administração em agronegócio na FASU em Toledo, fiz agronomia, fiz mestrado na UEM. Então, assim, o cara tem história, tem compromisso, tem estudo. Sabe do que está fazendo. Sabe do que está fazendo. Trabalhei 12 anos dentro da cooperativa Cevale, na antiga Coopervale, daí comecei na Coopervale. Comecei na Cevale, pra você ter ideia da minha história, como pacoteiro. Olha só. Hoje é jovem aprendiz, né? Sim. Mas já passei pelo CEMIC. Então, assim, a gente tem uma história bastante bacana aqui em Palotina, porque a gente é humilde e trabalhador. Então a gente tem história para contar e tem transparência. Eu já escutei hoje que você já falou que se perguntaram para você se você é político, né? Você é político ou o que você é, Jamanta? Você hoje denomina-se o Jamanta hoje como... Hoje eu nunca fui político, sabe? Mas eu sempre gostei muito da política, do entendimento baseado, né? Sim. Eu acho assim que o legado que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro deixou, Sim. né? Ele foi deixar um legado bastante forte e objetivo, sabe? Sim. As pessoas precisam se envolver na política. As pessoas de bem. Pessoas de bem. Porque o que acontece? Hoje, se você não se envolve, fica o que está aí, né? Exatamente. Passa de pai para filho, filho para pai e assim vai. Então a gente tem que estar envolvido com a política. Eu acredito que muitas pessoas de bem não se envolvem com a política por causa dessas falácias, né? Vamos falar assim, dessas narrativas, né? Então, assim, isso incomoda, né? Mas para quem tem o caráter, não. Para quem tem caráter, não. Então, assim, a gente tem que estar sempre voltado. Eu aprendi uma coisa com o Rodrigo quando ele me convocou, né? Me chamou para ser o secretário, quando ele me chamou para a pasta. Muita gente fala, o Jamanta lá, salário, tá tranquilo. Não. Cara, fosse por salário, eu estaria em outro lugar. Não estaria aqui. A gente está aqui por um compromisso para o município de Palotina desenvolver. Certo. Entendeu? A gente tem que buscar sempre respaldo da sociedade. A gente tem um respaldo muito grande, a gente tem um compromisso com a sociedade de fazer o melhor nessa administração Rodrigo Judite. Que ele comentou, eu prefiro ser prefeito de 4 anos do que ser corrompido nesses 4 anos para ser candidato no outro aqui mais 4 anos. Ele não quer. Ele quer ser prefeito de 4 mandatos, mas ser honesto e transparente. Exatamente. E é isso que a gente vai mostrar para a sociedade com dados, com fatos, né? Então a gente está aí para isso. Estamos à disposição sempre da sociedade, por que questionamento que for, entendeu? A gente está bem tranquilo e transparente contra isso. Com certeza. Jamanta, vamos já partir pro... Como que você pegou essa pasta da Secretaria do Agricultura e do Meio Ambiente? Como que você pegou essa pasta? Pode ficar bem tranquilo. Como que chegou para você nas tuas mãos? A gente participou da transição, a gente acompanhou, fez registro fotográficos do antes, durante, depois, como que pegou. A gente pediu um relatório da antiga administração de como estavam as máquinas. Falaram que estava tudo ok, tudo certinho, tudo beleza, tudo em ordem, tudo funcionando. Aí, quando a gente entrou em janeiro, na primeira semana, a gente... vamos falar da garagem, né? Secretaria da Agricultura Garagem. A gente recebeu todos os funcionários de peitos abertos, de braços abertos. Comentamos que é o seguinte, nós estamos aqui por Palotina e para fazer o melhor trabalho para a comunidade. Quando a gente deparou com várias máquinas, cada um tem o seu operador, cada um, quem opera o caminhão tal. A gente levantou, fez cada operador fazer um relatório da sua máquina. Como está a sua máquina, o que precisa ser feito, o que está feito, o que não foi feito. E todos fizeram e assinaram. A gente tem esse documento, está arquivado junto com a gente, para a gente ter o contraponto, que a gente chama, né? Exato. Então, assim, quando a gente fala, nós estamos há 5 meses da gestão,
Você trabalhar 5 meses na gestão para fazer uma auditoria não é fácil, porque você tem que ter licitação, entendeu? É um sistema um pouco mais burocrático. Eu não posso contratar uma empresa para fazer auditoria para o município. Não consigo. Eu tenho que ter a licitação. Então, não tem essa licitação, a gente está trabalhando em cima disso. Mas isso é tudo com cautela. A gente não pode trabalhar, sair falando um monte de coisa sem ter o fato concretizado. Exato. Nós temos que ter o aval. Então... diante de tudo isso que a gente encontrou, esses caminhões, cada máquina, com um problema tal, nós temos uma máquina que estava parada desde novembro, sem consertar. Sim. E nós levamos 2 meses para consertar uma máquina. O empenho dela está lá. Foi gastado um valor alto? Foi. Mas a máquina hoje está funcionando. Mas o que adianta ter uma máquina se ela não está funcionando? Não adianta. Não adianta você ter para tirar foto. Então, assim, a gente tem que fazer as coisas conclusivas. E nós não estamos aqui para julgar o que foi feito, o que deixou de ser feito. A gente está aqui para trabalhar, para fazer as coisas para frente. Exatamente. O que passou, passou, a gente tem que seguir em diante. E quem está na ponta, que vamos falar assim, que eu sempre falo que o agricultor, que é o cara que gera esse imposto, que gera essa riqueza desse município, as empresas que aqui estão instaladas, né, Alisson, todas as empresas estão aqui com um objetivo. Sim. Elas têm lucro, e gera imposto e gera riqueza para o município. E nós, como gestores, nós temos que dar essa contribuição em contrapartida para o município desenvolver. Né? Então, assim, nós estamos dentro da linha correta. Né? O tempo vai dizer o que a gente está trabalhando. Pegando um gancho no que você acabou de comentar em relação às máquinas ali, teve um gasto grande aí para deixar essas máquinas funcionando, que são consequências da administração anterior. Isso. Né? São consequências. Né? Lógico que, às vezes a gente menciona, né? Não é tão importante. É importante, né? Porque da forma que chegou para vocês, né? Até que vocês colocam a casa em ordem, né? E colocam as máquinas para trabalhar, isso demora um pouco. Isso. Né? E às vezes não, às vezes as pessoas não têm o entendimento. Nós estamos aí, você passaram aí, desde que eu estou em Palotina, você passou o Jusenir, você passou então o Dr. Luiz Ernesto na administração. Né? Então, assim, hoje vocês com 5, 6 meses de trabalho, a gente nunca via o que está acontecendo hoje na administração. Né? A transparência não é só lá no portal. Né? Hoje as coisas estão acontecendo e hoje você com o celular na sua mão, você é um repórter. Isso. Né? Você com o celular na mão, hoje você é um repórter e você consegue estar transmitindo tudo aquilo que está acontecendo no nosso município, né? O que está acontecendo e as coisas hoje andam na palma da nossa mão. Isso. Então não tem como não ter mais transparência. Você pode tentar esconder alguma coisa por um tempo, mas você não vai conseguir para por muito tempo. Não vai conseguir. Isso. Entende? E aí chega nessas. O pessoal quer cobrar algo, né, que 20 anos atrás não resolveram. E ainda você vai ficar na mão de vocês para resolver. E quem sabe ainda vai passar ainda a gestão desses 4 anos para que seja resolvido muitas coisas. Né? Mas assim. O que a gente tem acompanhado também aí nas redes sociais, né, essas coisas que têm acontecido aí, que nós vamos entrar daqui a pouco, mas como que está hoje a Secretaria do Agro e do Meio Ambiente? Vamos falar de coisa boa, né? Qual que são aí os projetos agora para daqui do final do ano, né? Você acabou de conversar comigo em off aqui, de que vocês estão batalhando aí para um caminhão-pipa, né? Vamos falar de coisa boa para o município. Assim, Alisson, a gente está trabalhando assim, toda a ida a Curitiba ou a Brasília, como o Rodrigo foi esses dias, a gente está buscando alternativas para trazer o melhor benefício para Palotina. Certo. Nós sabemos que a nossa região, o agro é bem desenvolvido e forte. E a gente tem um relato de que o que ocorreu nos últimos anos, que foi o estresse hídrico, né? O estresse hídrico é uma causa bastante forte na região, que vem essa seca, graças a Deus está chovendo agora, né? É o período de inverno, sempre chove, mas a gente precisa das chuvas de verão, né? Sim. Então, assim, para ter uma safra boa e uma riqueza, e o agronegócio é forte, que eu falo quando a gente fala agronegócio, a gente envolve a piscicultura, a gente envolve a suinocultura e a gente envolve a avicultura. E a avicultura é o nosso carro-chefe, que aqui a Cevale está, né? Tanto com a Cevale, com a avicultura e a piscicultura, e a própria suinocultura, que é a Frimeza, né? Então, assim, a gente demanda muito de água
água de subsolo, às vezes poços artesianos. Então esse lençol freático ele precisa estar abastecido com água. Então quando ocorre os estresses hídricos, a gente teve bastante problemas aqui na região, aviculturas, onde acaba a água. Um poço danificado, esse poço seca, o produtor tem que... Até o tempo hábil dele conseguir correr, ele corre contra o tempo, de arrumar, de buscar recurso, de afundar mais um pouco. E assim, é demorado. Só que o animal que lá está, a atividade que lá está, que gera esse imposto, que gera essa riqueza para o município, precisa dessa água. E os nossos caminhões-pipas que nós temos hoje no município são caminhões-pipas pequenos. Vamos falar 6 mil litros, tem um caminhão de 8 mil litros, são 2 caminhões que tem no município. Porém, a gente precisa ter um caminhão-pipa de maior qualidade, um caminhão-pipa de 20 mil litros. Esse é o maior objetivo meu, como gestor dessa pasta, é buscar esse caminhão-pipa. A gente está em contato, inclusive a gente teve jantando com ele semana passada aqui em Palotina, seu Raul Amaducci, um jovem de 30 anos também, que está no Ministério da Agricultura, um cara que nos atendeu muito bem. Nós estamos trabalhando, graças ao seu Eurico Barbosa, né? Que foi o antigo presidente da Câmara de Vereadores da gestão passada e hoje está na administração. Ele tem esse contato, ele está tentando buscar esse recurso junto com a gente para atender essa demanda dos produtores. Por quê? Cara, isso a gente vai conseguir 20 mil litros de água levar para a propriedade, aí sim você consegue atender. Só para você ter uma ideia, o consumo de água no início da avicultura é de 2.000, 1.500, 2.000 e vai subindo. Ele chega no final da sua atividade, frangos, aviário, depende do aviário que o cara tem, é de 15 mil litros no final, entendeu? Então, assim, é muita água que é consumido. Então, você precisa ter... você imagina um produtor com problema no avicultura, tem 2 aviários na propriedade e o poço dele secou, a bomba queimou, algo assim. Até ele ajeitar essa situação, esses animais não podem sofrer. Então, a prefeitura está ali para disposição. Esse é o nosso objetivo e caminho, porque esse pessoal está trabalhando e gerando riqueza para o nosso município. E disso você entende, né? E isso eu entendo, a gente é avicultor também, então a gente tem uma preocupação bastante grande. E é assim, a gente tem que incentivar o produtor a trabalhar e fazer avicultura em Palotina, porque isso é diversificação. Quando eu sempre falo assim, o senhor Alfredo é uma pessoa... Eu entrei na Cevale e eu era, como eu te falei, pacoteiro. O senhor Armando Lang foi uma pessoa que me enxergou muito lá dentro da Cevale. E eu devo muito à Cevale, tudo que eu tenho na minha vida, meu respeito, minha dignidade, devo muito a essa empresa, que sou associado, né, dela, estou junto com ela, sou parceiro. Eles estão no caminho certo, a gente tem muito a aprender com eles. Então a gente tem esse objetivo. O que a gente pode dizer, Alisson, só para entender um pouco, é que nós como gestores temos que fazer, não atrapalhar, mais um legado do Bolsonaro, né? Não atrapalhando, você já está ajudando muita gente. Com certeza. Como que vocês pegaram as estradas do interior? Tá, outro fato, né, que a gente pegou, a gente tem uma situação assim, o ano passado foi um período eleitoral, então muitas coisas, ela tinha que ter sido feito antes, né, por isso que o planejamento tem que ser bem feito, e nós estamos fazendo o planejamento porque o ano que vem é ano eleitoral novamente. Exato. E então a gente tem que correr contra o tempo para os projetos estar protocolados dentro de todas as secretarias. Dentro do tempo, né? Dentro do tempo, porque a linha do tempo ela corre, né? Então você tem que buscar recursos e projetos. Os projetos estão sendo trabalhados, nós temos questão de melhorias dos asfaltos. A gente, na primeira semana, a gente recebeu a comunidade do Palmital, que eles relataram para a gente os problemas que eles tinham, daquela situação, que foi feito estabilizadores naquela estrada, na cadeia 184, são 5,4 km. Inclusive, mandar um abraço para toda aquela comunidade daquela região. Eles sabem do problema que eles têm, a gente sabe também, a gente vai tentar resolver. Inclusive, o pessoal comentava que tinha projetos, e nós não tínhamos nenhum projeto dentro da Secretaria do Planejamento e nem da Prefeitura. Nenhum engenheiro sabia, daí o projeto apareceu, dia 18 de fevereiro. Esse projeto apareceu, projeto da MOP, mas um projeto
não muito bem elaborado. Não contemplava os requisitos. Isso, porque hoje tem que ser... Cara, hoje para você fazer uma licitação é complicada, porque a lei mudou, e ela mudou para todos, não foi só para Palotina, foi para todos os municípios. Então, a gente está trabalhando em cima disso e... No estado do Paraná, a gente escutou dentro da secretaria do antigo do seu secretário Natalino e do Paulo Meira, que são da SEAB. Não existe recurso para fazer asfalto em cima de TST, estabilizador de solo. Não existe. Até o ano passado tinha, não foi aprovado porque ele não teve normativa. Ele não aprovou esse produto, não foi aprovado. E a gente tem essa informação. A gente está tentando buscar uma alternativa para essas comunidades, que é a Ardefa, né, a Palmital, o aeroporto aqui na Paraíso, na Aratiba, aqui na Pava, que vai sentido a linha São Roque ali, né, na rodovia. Então, assim, a gente tem 44 quilômetros que foi feito esse produto, a gente não é contra, sabe? Inclusive, na minha comunidade foi feito esse produto. E foi feito o asfalto na sequência. Tá bom, tá? Mas ele tem que durar pelo menos 5 anos, né? Exato. E quando você não tem essa normativa, a gente vai ter que chamar a empresa, fazer todo o estudo. Então, assim, é complexo o processo, sabe? Mas, assim, a gente tem que defender, porque o produtor, ele quer estrada para escoar sua produção, dia de sol e chuva. E, assim, quem trabalha com atividade como a piscicultura e a avicultura, você não tem dia e hora. Faça chuva, faça sol, o caminhão está lá, ele tem que chegar. Exato. E ele não pode atrapalhar. Então, assim, a gente está buscando alternativa, está buscando projeto. A gente tem que agradecer também aos nossos deputados que estão apoiando, né, a administração Rodrigo Judite, que é o Sérgio Souza, o Felipe Francischini, né, que é um cara que está trazendo bastante recurso para Palotina, o Hussein, que abraçou o nosso município. Inclusive, novidades estão vindo por aí com ele, entendeu? Então, nós temos o deputado do Carmo, também, que está aqui, é região nossa, né? É um cara fantástico. Então, assim, nós estamos trabalhando em cima de trabalho e proposta e cadastrar esses projetos o quanto antes para poder executar essas obras. Ali no Parque de Máquinas, Parque de Máquinas hoje, né? Hoje, como é que tá o cenário das máquinas hoje, Jamanta? Hoje, praticamente todas as máquinas elas foram arrumadas. Todas elas foram arrumadas. E foi bom que você perguntou, Ares, porque é o seguinte, as máquinas hoje é o seguinte, todas as máquinas ela tem uma licitação. Máquina X ela está com uma licitação com empresa tal. Então a gente tem que só levar essa empresa, não pode levar em outra. E aí a gente tem a seguinte situação, todo conserto dessa máquina, vamos dizer que ela quebrou trabalhando, beleza, você faz o diagnóstico, o que quebrou? Quebrou peça X. Então, essa peça X é tirado o registro fotográfico, é feito o empenho, porque assim, todo de janeiro para cá, quando a gente assumiu, se você me pedir, Jamanta, você tem todos os registros fotográficos de peças que foram quebradas? Sim. De todas as máquinas que foram consertadas, nós temos registro fotográfico de todas as peças, porque é o que manda na licitação. Eu estou seguindo a regra do jogo. Mas se você me perguntar, Jamanta, vocês têm registro fotográfico da gestão anterior das peças trocadas? Não tem. Não tem. É isso que eu ia perguntar para você agora. Tem um histórico dessas máquinas aí das gestões anteriores? Histórico tem, mas não o registro fotográfico das peças quebradas. Das peças que foram trocadas, não tenho. Nós procuramos nos arquivos, tem o registro que a máquina foi feito o empenho, isso tem. Mas assim, o registro fotográfico, eu troquei o parafuso interno do rolamento, não tem essa foto. Não tem. Eu troquei a lâmina da patrola. Não tem. Nós tivemos que trocar todas as lâminas. Nós temos 3 patrolas no município. Mandar afiar, né, a lâmina. Isso. Nós tivemos que trocar todas as lâminas porque não tinha mais lâmina. Então, assim, nós temos registro fotográfico da troca dessas lâminas. Então, assim, contra fatos não tem argumentos, entendeu? Então é simples assim. Tudo é controlado. Abastecimento, compra de pneu, peças, tudo hoje é controlado. Tem que ser controlado, né? Tem né? que ser controlado. E se um agricultor ou algum munícipe precisa de um trabalho, de uma máquina, de uma caçamba, alguma coisa, o que ele tem que fazer? Ele faz a solicitação, ele vai na Secretaria da Agricultura, que hoje ela está ali em frente ao seminário, frente à Academia Fitness ali, né? Ao lado da Sanepar, próximo da Sanepar ali,
na antiga casa, que é do seu Avelino Trentin, tá ali na esquina, tem uma placa grande ali, a Seagro está ali. Sim. Então, é só fazer a solicitação. Nós temos o programa Os Caminhos do Progresso, né? Que é a porteira para dentro. Então, assim, a gente consegue fazer. Ele tem 30 horas máquinas para fazer com valor bem significativo, bem baixo, entendeu? Então, assim, é só fazer a solicitação, fazer o pedido e a gente faz o agendamento conforme a nossa disponibilidade. Vocês têm tido muitas reclamações de estradas ruins no interior, não? Temos sim. A gente tem, assim, na verdade, assim, as estradas do município, elas vão falar assim, tão boas perante a outras regiões que a gente já ouviu falar, né? Mas, assim, o município de Palotina tem, às vezes, uma adequação a ser feita? Tem, algum ponto. Mas o produtor, o que a gente tem? Gasta-se muito com pedra, entendeu? E a pedra, eu sempre falo que a pedra, jogar pedra numa estrada de chão, dá uma chuva dessa que deu de 70 milímetros, o caminhão passa, cara, vai pra beirada, pneu leva. Então é como se fosse jogar gelo, porque semana que vem esse primeiro produtor vai estar reclamando que vai estar sem pedra. Ele quer que joga porque ele quer ter acesso, o dia de chuva, sol, ele quer ter acesso. Então, assim, a gente está tentando fazer, por isso que o ideal seria fazer o quanto mais asfalto. Nosso projeto para esse ano é 50 quilômetros de asfalto. Certo. Quantos quilômetros nós temos de estradas rurais hoje? 700 quilômetros total, mais ou menos, de estradas, né, rurais do município. Desses 700 já tem quanto já pavimentado? Vai estar aí acho que não chega a 20% pavimentado. É pouco. É pouco. É pouco. A gente tem que avançar um pouco mais. Entendi. Principalmente aonde é do interior que sai aí, né? Isso. Sai o nosso peixe, sai o nosso frango, sai o nosso soja. Nós temos um projeto, olha, só para você ter ideia, Esquina Progresso, a São Camilo. Sim. Nós temos projeto da linha Caravaggio ao asfalto que encontra com Nice, né? Que é uma cadeia municipal, que ele tem uma interlocução de veículos bastante pesada naquela região. Fora esses 36 quilômetros que a gente tem, que é os estabilizadores, onde foi feito, né? Que eu te falei, que é na Palmital. Né? São vários trechos, então a gente está buscando uma solução para esse local. Porque a comunidade está pedindo. Exatamente. A comunidade está solicitando. Então não o Jamanta não vai fazer. O Jamanta vai fazer o que tem que ser feito. Né? Nós vamos buscar alternativas. Eu não posso passar por cima de ninguém. Eu tenho que fazer o que a lei manda, conforme manda o figurino. Eu não posso beneficiar fulano ou ciclano, mas a gente tem que interligar as comunidades. A proposta nossa do município é interligar a comunidade de Santo Antônio, a La Salle, a Água Branca, a Água Branca, a Esquina Progresso. A gente tem que interligar as comunidades, linha Catarina, a divisa com Santa Rosa, que é uma demanda que está sendo solicitada e não é de hoje. Sim. Nós temos o pessoal do silo lá em cima da divisa, na divisora, na linha seca do silo Agroaçu, né? Que é uma demanda muito grande para aquela região. Lá está saindo muita piscicultura, muita avicultura, então tem um silo, tem um condomínio. Então a gente sabe aonde estão os problemas. A gente só tem que achar a solução o quanto antes para resolver. Isso aí. Bons trabalhos, né, para a nossa comunidade, é o que a gente espera, né, e deseja que dê aí para vocês, né, dê tudo certo e que o bom trabalho continue, né, essa que é a nossa visão. E tudo isso, Alisson, tudo isso em 5 meses, tá? Tudo isso em 5 meses. Então a gente está... É aquilo que o pessoal fala, eu sou acelerado. Mas eu sou acelerado com objetivo. Com objetivo. Com objetivo. A gente tem um objetivo a ser alcançado. Então eu sempre falo o nome do Rodrigo e da Judite, porque eles cobram isso da gente. Não só de mim, como secretário dessa pasta, mas como de todas as secretarias, tá? Inclusive já eles estão ontem, eu não sei se hoje ainda estão em Curitiba ainda, né? Eles estão em Curitiba, mandar um abraço para eles lá, né? Hoje eu estive falando com ele, o Rodrigo e a Judite, tá o Wilson Barbia também está lá, tá o nosso advogado também, o Dr. Maurício Guela Bortoloso, né? Ele tá lá. Então, assim, a gente tem compromissos assumidos com a comunidade na campanha. Então a gente tem que fazer para isso. Como que você tem lidado com essas denúncias, esses atritos dos últimos dias? Como que você, na tua pasta, como que vocês na administração municipal, né, estão se reunindo? Como que vocês estão lidando com essas denúncias aí que foram feitas e até foram arquivadas aí algumas já, né? Assim, o que eu quero comentar sobre essas denúncias, é muito boa a pergunta, Ares, porque é o seguinte, essas denúncias a gente está bem tranquilo.
Porque quando você deve, você treme. Tem que se esconder, né? Quando você não deve, você aparece. E eu estou aparecendo porque eu tenho que me defender porque o que estão fazendo é inverdades. Inclusive, como você bem colocou, foi arquivado. Mas a pergunta que eu faço para a comunidade num todo é: quem é essa pessoa que fez essa denúncia? Isso que eu ia perguntar agora para você. Da onde está vindo essas denúncias? Quem são essas pessoas que estão fazendo essa denúncia? E qual que é o objetivo deles? Deixa eu pegar aqui que é o nome do cidadão. Como ele não é de Palotina, ele não paga imposto em Palotina, a gente não conhece a pessoa, né? Mas a gente levantou a capivara desse cara, né? O nome dessa pessoa se chama Ramon da Silva. Esse cara mora em Sobradinho, em Brasília. Não é nem palotinense. Não, e na denúncia ele fala que ele é cidadão palotinense, pagador de impostos de Palotina. Cara, tudo isso é narrativas. Quando você cria narrativas, é fácil você derrubar porque você tem fatos. Eu tenho como comprovar tudo aquilo que eu fiz. Porque eu tenho foto, eu tenho registro fotográfico do antes e depois. Então, assim, qual que é a sabedoria da administração do Rodrigo da Judite e do Jamanta? Não é que é expertise. A gente trabalhou em empresas honestas e sérias, então elas sempre têm registro fotográfico de tudo. Eu tiro uma foto de um caminhão quebrado e eu conserto ele, eu tenho que ter a foto do antes e o depois. Exatamente. Então, eu estou comprovando que eu fiz. Agora, a falácia foi muito bonita. 673 horas de turno e solda, isso é impossível. Cara, é assim, chega a ser cômico a coisa, porque tá lá. Como que foi isso? Quantas horas foi certinho? O que foi feito lá no caminhão? Tudo certinho? O caminhão, pra você ter ideia, ele foi tirado, ele estava na garagem, quando a gente pegou esse caminhão, foi muito assim, vou te falar assim pra você, o caminhão quebrado, o outro fundiu o motor na outra semana. Nós temos 2 caminhão prancha, um quebrou e o outro... Na verdade, o cavalinho? Ou é caminhão truque? Um é caminhão truque e o outro é um cavalo. Certo. O cavalo fundiu o motor. Então, uma semana depois. Mas deixa eu só comentar. Foi tirada as pranchas desse caminhão, porque estava toda ela quebrada, pistão quebrado. Foi tirado, sacado e levado para a empresa fazer o serviço. No dia 11 de janeiro. Então, foi arrumado. Foi levado, o caminhão não ficou na empresa. O caminhão ficou lá. Foi arrumado. Quando ele ficou pronto, foi levado o caminhão para ser colocado. O caminhão continuou fazendo o trabalho dele, para carregar máquinas, a gente colocava barranco. Mas é assim, o que aconteceu? As horas foram feitas, não em 2 dias, como foi falado na denúncia. Foi trabalhado praticamente 25 dias nesse caminhão. Entendeu? Então, assim, tá lá. Mas no caminhão não ficou 25 dias dentro da oficina. Sim. Foi levada a peça para arrumar, foi soldado, feita a prensa, solda. Foi feito todo o conserto do caminhão. Depois foi levado para montar. Então, assim, a gente tem bastante dados técnicos, né? Que foi feito em cima disso, notas. Então, assim, estamos bem tranquilo e transparente, sabe? Mas, assim, a gente tem que seguir adiante. Não vai ser a primeira, não vai ser a última. Sim. A gente tem que estar preparado. E isso é bom. É bom para a nossa administração, porque a gente tem, quanto mais denúncias, vamos falar assim, mais zelo a gente tem pelo dinheiro público. Porque a gente tem que cuidar disso. Exatamente. Porque não é eu, Jamanta, que sou beneficiado, é a população que vai ser lesada. E eu não quero aqui ser mais um taxador de imposto. Eu quero tentar reduzir imposto. Com certeza, são tudo esclarecimentos importantes aí para a nossa comunidade, né? Ontem você prestou, você deu uma entrevista para o Correio do Ar, né? Nosso amigo... o Juju. Juarez. Juarez de Grona. E a gente acompanhou a tua entrevista, né? E você comentou, parece que estão instalando aí um gabinete. Um gabinete do ódio. É o que o Bolsonaro vem sofrendo, né? Esse gabinete está ali. Eles estão trabalhando em cima de argumentos. E errar, Alisson, erra, todo mundo erra. Mas quando você erra, tentando acertar, tentando corrigir o que vinha sendo errado, eu acho que não é passar a mão, mas tem que ser corrigido e conversado. Mas o que mais me intriga é que é assim, esse gabinete do ódio, ele se reúne, a gente sabe que eles estão se reunindo, passando.
E assim, a eleição acabou. Exatamente. Acabou dia 6 de outubro, foi comentado, foi falado. Você vir na rádio falar que Palotina, nós amamos Palotina, é muito bonito, é né? muito bonito. É muito bonito. Mas, na verdade, Palotina ela é muito mais, porque esse povo é trabalhador. Só que a comunidade, às vezes, em grupos de WhatsApp, é divulgado várias coisas, muitas coisas fake news. As pessoas têm que cobrar a administração, com certeza. Por exemplo, o pessoal fala mal de mim. Vem me procurar, vem saber de mim, da minha pessoa, se é de fato aquela situação. Eu vou explicar. Além de explicar, eu vou mostrar. Porque a gente tem o registro. Então, assim, são várias coisas que estão acontecendo que só atrapalham a administração. Nós estamos apenas há 5 meses. E nós estamos trabalhando, tá? Eu te falei que como é o nosso objetivo? É trazer a melhor cidade do oeste do Paraná, se chama Palotina. Com certeza, e vamos trabalhar para que isso aconteça, né? Geralmente funciona assim, quando fazem muita opressão em cima da administração, ou em cima da sua secretaria, é assim que funciona. Você não pode entrar no embalo, e eu vejo que você é um cara forte, né? Você é um cara que tem objetivos, tem foco, e você quer chegar em algum lugar. E essas pessoas que fazem esse tipo de trabalho, eles, como já aconteceu comigo também aqui na Palotina FM, vamos fazer uma pressão em cima do Jamanta, vamos fazer uma pressão em cima da administração municipal, porque eles vão começar a pular fora, né? Então, talvez o objetivo não, vamos dar só uma empurradinha, já está no barranco, vamos empurrar para o barranco abaixo. E eu vejo que com vocês ali é muralha mesmo. É assim, ó. Talvez o objetivo dele seja esse, entendeu? Inclusive, a gente escutou nos corredores apostas sobre minha pessoa de abandonar o barco, né? Eu não vou abandonar o barco. Eu estou com o Rodrigo nessa caminhada justamente para isso, sabe? É justamente para trazer o melhor para Palotina. Sim. Eu fiz um compromisso, eu fiz um propósito, e esse propósito eu não acabei ainda. Agora, quando eu acabar o meu propósito, sim, aí eu vou sair. Vou sair de cabeça erguida, mas nesse momento, a gente tá junto, vamos seguir os 4 anos junto, eu quero fazer o melhor para Palotina. Ontem você esteve na Câmara de Vereadores, faz um breve balanço lá da tua passagem ontem lá pela Câmara de Vereadores. Olha, foi bacana, foi bom. As perguntas dos vereadores, talvez muitos falaram... Parece que instalaram a CPI. Mas assim, a gente está preparado. A CPI... Não, estou dizendo, parece que instalaram a CPI. Mas assim, a gente tem que estar preparado para isso, entendeu? E a gente tem que respeitar os vereadores, porque eles são autoridades, né? Sim. E a gente tem o compromisso, e eles têm o compromisso com a sociedade. Sim. Né? A gente está aqui para trabalhar não para um lado, ou para o lado A ou para o lado B. Nós estamos trabalhar para uma só. Só que a gente que está de fora assistindo, às vezes... Os bastidores? Os bastidores, sabe o que acontece? Funciona da seguinte forma, tem tanta coisa para ser pensada, tanta coisa para ser resolvida, né? E às vezes parece que o pessoal desvia o foco, e daqui a pouco nós vamos entrar já naquela questão da máquina aí, que o presidente da Câmara, Thiago Mustáquio, né, gravou até um vídeo e está circulando nas redes sociais. Nós vamos entrar daqui a pouco nesse assunto. Tem tanta coisa para se preocupar, que eu penso que eles deveriam resolver de outra forma, né? De outra maneira. Não parar toda uma cidade, parar uma cidade inteira, né? Com tantos compromissos que cada um tem. E, inclusive, lógico que o trabalho deles é importantíssimo, o trabalho de fiscalização, né, dos nossos vereadores. É muito importante isso, ninguém está desfazendo aqui, não é isso. Mas tem tanta coisa importante para ser tratada em Palotina, né, coisas de extrema urgência, e aí para-se tudo isso para discutir, por exemplo, em relação a uma máquina que está lá parada há tempo, há anos, vamos dizer assim, uma máquina que daqui a pouco nós vamos entrar nesse assunto, né? E tem tantas outras coisas importantes, tentando talvez às vezes neutralizar o trabalho da administração municipal. É que assim, talvez hoje o que eu posso dizer aqui é assim, os vereadores da oposição, vamos falar assim, né? Eles querem criar uma narrativa ou falarem aquilo que a velha política quer, entendeu? Porque assim,
de fato, a máquina ela foi, só para a gente relatar o fato. Porque nós temos isso tudo dentro da transição. A gente tem documento interno da prefeitura, com parecer jurídico. Porque assim, não adianta eu falar, eu tenho que ter fatos. Exatamente. E está tudo registrado. Tem um momento que vai ser divulgado. Eles fizeram um boletim de ocorrência de uma máquina que nós já fizemos esse boletim de ocorrência em janeiro. Olha aí. Entendeu? Por quê? Porque a gente na transição pegou isso, e como não era a nossa gestão, na transição foi vista, a nossa gestão começou em janeiro, então em janeiro a gente já fez esse boletim de ocorrência. Porque essas máquinas foram levadas o ano passado. Tá, qual que é a situação dessas máquinas, esses veículos, essas máquinas, esses carros aí que foram levados aí lá pra Pava? Elas foram declaradas como os inservíveis, que não tinha mais utilidades. O que é que não teria mais utilidade para o município. Tá, e aí o que é feito com esses veículos? O que deveria ter sido feito era um leilão. Um leilão desses veículos que tinha máquinas, caminhões. Então está correto que estava lá para venda. Não, teria que ter feito leilão. Ah, sim. Teria que ter feito um leilão, registrado, certinho, para arrecadar esse dinheiro para o município e entrar para os cofres públicos do município. Certo. Então, não foi feito. Estavam lá se perdendo. Na verdade, é assim, Alisson, vamos aos fatos. Eles foram levados rodando, muitos veículos rodando com motor, com farol, com painel, com banco de couro, roda, liga leve, aro 14. Então, vários registros fotográficos vão dizer para vocês. Nós tivemos uma Kombi que foi roubada. Isso está gravado, tem registro, tá lá. Nós temos uma Kombi que foi saqueado o motor. Nós temos um Astra da Defesa Civil que ele completo, rodando. E tudo isso já foi feito o boletim de ocorrência? Tudo está feito o boletim de ocorrência. Inclusive, esse Astra, ele não tem motor, não tem nada, foi tudo roubado. Isso é furto. Certo. Quem roubou, não sei. Sim. Porque não tem câmera, o local não era protegido, não tinha acesso. E com certeza também não tem responsabilidade, né? Tem, porque lá tem os autores que autorizaram a levar naquele local. Entendeu? Nós temos responsabilidades. Tem. Só que assim, é o que eu te falei, a gente tem que ter muita cautela no que está falando, entendeu? Exato. Não adianta a gente criar narrativa, fazer videozinho bonitinho, nós amamos Palotina e sair na rua e fazendo denúncias que não é em verdade. Ontem uma pergunta do vereador foi assim, por que foi levado só aquela máquina, não outras máquinas? Porque aquela máquina tinha 2, 3 pistões, que cada pistão daquele custa quase 5 mil reais. Aqueles pistões, a gente escutou pelo que ia ser levado esses pistões. Pelo que eu escutei nas narrativas e nos vídeos, né? Só tava o oco da máquina, né? Só tá o oco da máquina. Não, o oco da máquina tava na Pava, que nós tiramos as fotos, tem o registro do antes e depois. Inclusive aqui, aonde ela estava, não estou falando que tá certo o local que ela estava, mas foi ali para uma proteção ao bem público, porque a gente não deixou lá na Pava, porque eles iam saquear esses pistões dessa máquina, que foi levado o radiador, foi levado bomba hidráulica, foi levado tudo isso lá na Pava. Então a gente tem isso, entendeu? Tem o documento. Agora, esse pistão que eles falaram, que comentaram, a gente chegou até nós que o pessoal ia roubar os pistões para fazer rachador de lenha. Essa é a informação que chegou até nós. E aonde que está o erro aí, Jamanta? O erro foi ter levado ali e ter deixado ali naquele pátio. Por qual motivo? Porque lá na garagem não tinha espaço. Quem conhece a garagem sabe como ela era e como ela estava. Certo. Quem for na garagem hoje, que eu convido todos os vereadores para lá estarem, ver como é a garagem hoje, a limpeza que foi feita, o ranquio de árvores que tinha naquele local. Aproveitamento de espaço. Inclusive nós tivemos, tinha uma casinha lá, uma casinha bem de madeira, caindo. Eu acho que deve ser do tempo do Quinto. Quase pegando fogo. Assim, tava feia, a situação precária. E a gente conseguiu fazer essa limpeza desse local, né? Foi destinado lá para o aterro, muitas partes desses materiais, lâmpadas foi destinada também. Tudo lâmpada queimada, antiga, velha. Mas isso aí só gera problema para o município, né? E uma coisa que falava muito no pá da garagem, que muita gente pegava dengue naquela região. Porque ali era um poço de água para todo quanto é lado. Então o próprio pessoal da dengue passava lá e falava para nós. Encontrava porque não tem como. Você tem que ter um local adequado. Exato. Digno.
E ainda não está, a garagem não está digna ainda, porque se você for lá e usar o banheiro da garagem, você fala que os operadores são fera, porque precisa mais dignidade para quem trabalha lá dentro. Talvez é isso que está faltando um pouco, sabe? Nós temos que trabalhar muito para a Palotina. Nós temos que crescer, evoluir muito. Eu escutei alguém perguntar para você quando que vocês vão começar a trabalhar? Eu acho assim, nós estamos trabalhando desde janeiro, né? Então. Projetos tem bastante. E assim, o que... E a gente tem visto, né? A gente tem acompanhado, principalmente a imprensa que está junto com o município, né? A gente tem visto que vocês têm trabalhado. A população precisa entender. A gente precisa entender quem? A população. A população vendo nós trabalhar tá bom demais. Exato. Não adianta, quando a gente vai trabalhar, cara, isso é que nem você falou, nem... Mas estamos aí. Você sabe o que é? É aquele negócio de cutucar, né? Cutucar as pessoas, né? De querer cutucar. E assim, querem exigir, né? Querem cobrar de 5 anos, querem cobrar. Aliás, de 5 meses, né? Querem cobrar a administração, recém começou a trabalhar, né? Eu penso que temos que deixar essa administração trabalhar, deixar as coisas acontecer. Não que não esteja trabalhando, mas assim, estão tentando sufocar através de palavras, né? Tentando denegrir, tentando machucar, não deixar as pessoas trabalhar, né? É o que a gente tem observado e é o que tem acontecido hoje em Palotina, né? Infelizmente, né? Pessoas que foi muito comentado que cada um ia seguir sua vida, cada um ia ter seu trabalho, e a gente vê que parece que não é isso que está acontecendo em Palotina. Só que eu tenho uma coisa para dizer para vocês. O povo tá vendo, tá? Não adianta daqui 4 anos vocês se apresentarem bonitinhos aí, né? E vocês ficarem instalando essa CPI. Não, esse negócio do ódio aí, ó. O gabinete. O gabinete do ódio. E não adianta porque o povo não é mais cego, tá? Isso. O povo tá vendo o que tá acontecendo. Tanto é que por isso é que mudou. E né, já o lema de vocês na campanha, né? Mudar é preciso. Mudar era preciso e mudou realmente, né? E assim, olha, só para deixar bem claro, né? A secretaria está aberta a toda a população. A gente recebe de braços abertos a todos. Os vereadores da oposição, sempre quem me procurou, eu estou atendendo a todos, não estou perseguindo ninguém. E eu não tenho que perseguir, porque eu sou um cidadão comum, sou do município Palotina, eu tenho que fazer bem para todos, não para um lado ou para um lado. Exatamente. Então assim, ó, todos que me procuraram, todos, eu vou falar todos porque eu atendi todos. Então, se alguém falar que eu não atendi, é mentira. Então, todo mundo que me procurou, todos os vereadores que me procurou, cara, eu tô aqui para atender a população de Palotina. Não tô aqui para fazer gracinha. O que vai ser feito agora, né, em relação a essas denúncias, né? O que vai ser feito? O que o jurídico dessa atual administração vai estar fazendo com essas denúncias? Qual que é o próximo passo agora, Jamanta? É cautela, na verdade, né? Porque a gente tem que pegar a denúncia, analisar ela, responder com tranquilidade e transparência e mostrar para todos os órgãos que aqui nós estamos trabalhando, né? Para mais uma vez ser arquivada essas denúncias, como foram as 2 primeiras, né? Desse cidadão que nem de Palotina é. E só para o povo entender em casa, Jamanta, essa máquina que o Thiago Mustáquio aí andou gravando esse vídeo, ela não estava em operação, né? Não, é uma máquina que já estava parada há quanto tempo, mais ou menos? O relato que eu tenho é que ela foi, assim, vou falar o que eu tenho de relato. O ano passado ela foi rodando, nós pegamos na transição essa máquina sem o radiador, sem a bomba hidráulica. Ou seja, não estava trabalhando. Não estava trabalhando mais. Eu tenho informação. Agora, eles estão falando que essa máquina estava parada há mais tempo ainda. Então, eu não sei, Isso só vai conseguir através do relatório e trás para saber. Além do relatório do próprios funcionários da garagem que ali estão, que são funcionários, as pessoas que ali estavam, que cuidavam, né? Então, nós entramos agora em janeiro. Na transição a gente encontrou essa máquina lá. A gente tem registro fotográfico, né? De como ela estava lá e como ela estava aqui. Certo. Como o Thiago bem colocou. Então, como ela estava aqui, ela estava na Pava. Então, não teve dano ao erário.
Concorda comigo? Sim. E hoje ela está lá no pátio da prefeitura, para quem quiser ver. Então nós estamos falando de uma máquina que estava fora de operação, né? Ela estava num local para ser guardada, né? Essa máquina. E só tá, vamos usar bem o português claro, só tá o oco da máquina. Ela tá o oco, isso aí. Ela não tem viabilidade econômica de ser consertada essa máquina. Isso é uma barbaridade, né? Então, assim, você veja o transtorno que deu isso e tá dando e vai dar dor de cabeça ainda até que as coisas se resolvam, né? Mas o importante é que você tá vindo aqui, tá esclarecendo a nossa comunidade, né? Porque tem gente que enxerga isso com outros olhos, né? Eu só vejo o título da matéria, o título ali que está rodando, mas eu não sei o que está acontecendo. Então, muito importante, parabéns por essa atitude de você vir na imprensa, né, e esclarecer os fatos, e vocês estão de parabéns aí. E é assim, Thales, pode nos procurar, pode ir na garagem, pode fazer registro, tá lá, a máquina, inclusive, ela está num local que a gente até colocou mais câmeras na garagem, para ter registro, entendeu? Tá, mas e qual que é a finalidade com essa máquina? Vocês querem consertar ela? Não. Ela vai para leilão. Ela vai para leilão, essa máquina. Ela não tem serventia nenhuma. E hoje não vale a pena empenhar uma máquina dessa porque ela não tem o registro, né? Porque ela é do DR, né? Ela foi doada. Gastar nela mais do que comprar uma mais do que comprar. E, inclusive, só para entender, nós estamos num processo de aquisição de máquinas, né? Exatamente. O governo do estado do Paraná liberou para os municípios R$3.759.000 para aquisição de máquinas. Nós já temos uma plataforma já que está sendo comprada, adquirida, então nós vamos ter máquinas novas chegando. Inclusive o nosso deputado Felipe Francischini acabou de entregar uma máquina para nós, que é uma reta escavadeira nova, né? Tá lá, já foi entregue, já está em 5 meses, tá? A máquina já chegou. Então. E nós temos mais máquinas para chegar aí. Temos mais 3 anos e meio ainda pela frente. Isso. Né? E muita coisa boa. E o ideal de gestão pública é assim, quanto mais máquina nova dentro do pátio da garagem e fazer leilão das máquinas velhas, é melhor, porque você vai começar a economizar com manutenção. Porque a manutenção é cara. Exatamente. E essas formas de licitação que está sendo trabalhada por tabela, a gente não entende muito, sabe, Alisson? Porque é assim que funciona. Tabela, cara, você vai lá, a máquina custou para arrumar 150 mil. Aí com o desconto ela cai para 60 mil. Eu não consigo entender isso, entendeu? Porque quando você vai comprar, como cidadão comum, você vai comprar garrafa, ela custa R$10, você vai pagar R$10. Exatamente. Né? Agora, o custo dela é 80, mas com desconto ela vai vir para 10. Então, não dá para entender, entendeu? A gente tem que trabalhar com transparência. Então, assim, é um sistema que tá certo, não estou falando que está errado o sistema, mas a gente precisa entender um pouco mais. Porque todas as peças de manutenção são caras. Não é barato. Eu tenho equipamento, eu sei o que é manutenção de maquinário. Não é barato. Exato. Então a gente tem que sempre trabalhar com tranquilidade. Alisson, mas agradeço. Nós estamos aqui, tá? Eu tenho um outro compromisso agora. Eu agradeço a população de Palotina, Palotina FM, pela abertura dessa comunicação. Você tem um convite importante para hoje à noite, né? Tenho sim, bem lembrado. Hoje, no Sindicato Rural, lá com o Edmilson, vai estar o pessoal falando uma palestra sobre trafegabilidade de maquinária agrícola na rodovia. Então tem uma portaria, hoje a gente tem uma portaria ou normativa. Então o produtor precisa entender que precisa ir nesse evento para poder entender como funciona para transitar com as máquinas na rodovia. Porque antes a gente não tinha, hoje a gente tem um respaldo, segurança. Então, assim, não mais bem colocado com a polícia militar, a polícia rodoviária, porque eles fazem um trabalho digno e a gente tem que respeitar isso. Então, assim, hoje lá, essa palestra de grande valia, às 7 horas da noite, no Sindicato Rural. Ok, muito obrigado em nome da direção da Rádio Palotina FM, Dirley Detmer, obrigado pela tua presença aqui. E os microfones e as portas da Rádio Palotina FM estão abertas sempre para qualquer esclarecimento. Eu que agradeço mais uma vez, vocês estão de parabéns. Eu quero mandar um abraço, um alô a toda a população de Palotina. Pode contar, pode confiar no Jamanta, pode confiar no Rodrigo e na Judite. Um abraço a eles que estão lá em Curitiba buscando recurso para Palotina. Esse é o nosso trabalho. Nós não temos que abaixar a cabeça, temos que erguer a cabeça, ir para frente e trazer o melhor para Palotina, que Palotina ela precisa. E juntos somos mais fortes.
99942. A Vebrondani cuida do seu carro como ninguém. Do alinhamento 3D ao balanceamento computadorizado, funilaria, pintura e embelezamento automotivo é na Vebrondani. Da troca do filtro de ar ao filtro de óleo do motor. Equipe capacitada e agora com máquina de diálise, responsável pela troca de fluido ou óleo do câmbio automático. Venha para a Vebrondani e garanta a durabilidade do óleo do câmbio do seu carro. É como diz o ditado, prevenir é melhor que remediar. Vebrondani, sempre inovando. 87. Você deve conhecer alguém que já caiu no golpe da falsa central telefônica. Um problema enfrentado por todas as instituições financeiras. Fique atento. Se receber ligações ou mensagens em nome do Sicredi, pedindo para baixar aplicativos, digitar ou confirmar senhas, clicar em links ou alertando sobre compras que você não